Boa noite a todos que estão aqui no centro. Uma boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. Nós rogamos a Deus que abençoe a todas as pessoas que estão aqui na Casa Espírita, como todos aqueles que estão em casa. Lembrando que aqueles que estão em casa podem colocar um copinho com água ao lado. No final da nossa palestra, a gente faz umas vibrações, pedindo aos benfeitores que deposite ali, que flua sobre aquela água alguma energia que aquela pessoa está precisando. Então confiemos que a providência divina está sempre nos ajudando. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, permitindo que os bons espíritos nos ajudem, nos intuam, nos inspirem, para que nós tenhamos uma boa reunião e possamos passar um bom ensinamento. Nós chegamos aqui um dia na Terra, pelo nascimento. E um dia vamos partir daqui. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Todos nós um dia vamos partir daqui. O título da palestra da noite de hoje é O Retorno do Mundo Corporal. Então nós estamos aqui no mundo corporal, estamos retornando para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Esse é o mundo temporário. A nossa casa verdadeira é na dimensão invisível. Então, esse é o título da palestra. Todos nós que estamos aqui, tenho certeza, temos curiosidades a respeito. Será que a gente dói sair do corpo? Aquele momento da morte em que o coração para, em que a circulação termina, dói. Nós vamos ficar sabendo a respeito disso aí. Será que imediatamente nós vamos acordar do lado de lá? Será que nós vamos encontrar alguém que foi antes da gente? Será que a gente continua aprendendo do lado de lá? Será que nós sofremos do lado de lá? Será que nós sentimos fome? Sentimos sede? Sentimos dores? Então, são curiosidades. Vejam que muitas pessoas procuram, às vezes, as casas espíritas, procuram médiuns, para saber como estão os seus entes queridos que partiram para o lado de lá. Há uns dias atrás eu recebi aqui uma moça que o pai dela faleceu em março passado agora. E ela gostava muito do pai, se dava muito bem com o pai. Chegou aqui choramingando, chorando, narrando as suas dores, né? A falta que o pai fazia, né? A saudade do pai. E a gente atende aqui no atendimento fraterno, exatamente para isso. Deixei ela falar. Aí disse para ela, olha, de antemão quero dizer a você que ninguém perde ninguém. A gente perde coisas, perde a caneta, perde o celular, perde a carteira, mas pessoas a gente não perde. Você não perdeu o seu pai. Se ele te amava, ele continua te amando. Os sentimentos continuam. Como é que o seu pai era? Ah, o meu pai era um cara bom, viveu para a família, ajudava os parentes, uma pessoa muito boa. Então, filho, você quer saber como é que ele está? Ele está bem. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, talvez ele não esteja melhor por causa de você. Porque quando você lamenta a partida dele, você chora, você às vezes até se revolta, porque ele partiu cedo. Ele sente disso, essas vibrações suas. Ele ouve essas reclamações suas. E ele não fica bem. Imagine se fosse ao contrário. Se você tivesse desencarnado, tivesse morrido, e estivesse do lado de lá, e vendo aqui o seu pai descabelado, chorando, lamentando, revoltado, não querendo viver, não querendo comer, não querendo tomar banho, querendo
fugir da vida? Será que você do lado de lá ia se sentir bem, se sentir feliz? Não. E quando a gente lamenta, a gente fala, a gente lembra, a gente fica batendo naquela situação, você atrai. Às vezes ele está sendo recuperado lá de lá e ele de repente sai correndo e vem atrás de você. Vem para a sua casa. Porque o mundo espiritual não é um local distante. O mundo espiritual começa onde termina o nosso nariz. É aqui mesmo. Há uma interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós estamos andando para a rua, está cheio de espíritos. Nós entramos nos bares, estão cheios de espíritos. Nós vamos lá nos hospitais, estão cheios de espíritos. Ou nos presídios, junto aos presos, cheio de presídios. Aonde for tem presídio. Na nossa casa, vai espíritos, nos acompanha. Então, quando você começa a lamentar, chamar o seu pai, reclamar, se atrai. E ele vem para dentro da sua casa, vê você naquela situação, e ele não pode fazer nada. Você atrapalha a pacificação, a harmonização dele. Então o que eu devo fazer? Faça o seguinte, quando ele vier na sua mente, você agradece. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por mim. Muito obrigado por tudo que o Senhor me ensinou, os exemplos que o Senhor me deu. Mas agora, Pai, eu vou ter que caminhar sozinha. O Senhor me ama, Pai, eu também te amo. Quem sabe a providência divina nos permite que durante o sono, durante os momentos meio de desdobramento, porque isso ocorre. Quando nós dormimos, o nosso corpo fica na cama e o nosso espírito sai. Tanto é que quando nós sonhamos, aonde está o nosso corpo? Está na cama. Mas nós estamos fazendo alguma coisa. Então, muitos desses sonhos que nós temos são encontros com pessoas. Então, eu disse para ela, ó, se um dia você sonhar com seu pai, pode ter certeza que é encontro. Então, diga isso aí, Pai, se a providência divina nos permitir, quem sabe um desdobramento, nós vamos nos encontrar. E se não for agora, vai ser depois, que um dia eu também vou ter que voltar para o mundo espiritual. Então, agradeça, ore para o seu Pai. Pai, que Deus te abençoe, Pai. Que o Senhor esteja bem, que o teu anjo da guarda esteja te ajudando, que aqueles nossos antepassados que gostavam do Senhor, a sua mãe, a sua avó, estejam te amparando aí, seus amigos que já foram antes do Senhor. Passa para ele essa mensagem e diz para ele, o Senhor no mundo espiritual e eu aqui. Só tem um véu que nos impede da gente estar junto. Mas nós seguimos, a vida continua, a morte é só do corpo. Então passei bastante ensinamento para ela. Isso ocorre com muita gente, essas coisas. Muitas pessoas querem saber como é que estão a pessoa do lado de lá. E na realidade, gente, depende da vida nossa aqui. Se você teve uma vida honesta, de trabalho, né, de bondade, de caridade, de compreensão, a sua vida vai continuar do lado de lá. Porque não existe um salto. Não existe aquilo de repente, você passar do lado de lá e virar anjo, ou virar um sábio. Não. Você será o que você é. Você vai ter mais o quê? Mais percepções. Os espíritos não enxergam pelos olhos. Não precisam falar pela boca. Usa o pensamento. Principalmente aqueles que já estão harmonizados. Que descobrem que não precisa da boca para poder se comunicar com o outro. Só pelo pensamento. Eles enxergam por todo o corpo. Enxergam por todo o corpo. Quantas vezes nós estamos em reuniões mediúnicas? Para quem nunca participou de reunião mediúnica, não sabe, aquela reunião que reúne os médiuns, pessoas que estão ali para sustentar, que não são médios, estão ali para dar sustentação, uma pessoa para dialogar com os espíritos, e de repente, um daqueles médiuns, um espírito manifesta através dele. E ele começa a falar. Às vezes ele fala que está sentindo dores, às vezes ele fala que está numa escuridão, às vezes ele fala que está sentindo fome. E a gente então conversa com ele.
Que às vezes ele nem sabe que desencarnou, que morreu. Ele não sabe disso. Por que ele não sabe disso? Porque o que morreu foi só o corpo físico. E nós somos um ser trino. Nós temos um espírito, nós aqui que estamos encarnados, um espírito. O corpo espiritual e o corpo material. Então, na morte, o que morre é só o corpo material. O corpo espiritual é igual a esse, só que é de uma matéria sutil, e para nós que estamos aqui, ele é invisível. Por isso que nós não vemos. Algumas pessoas têm esse dom de vidência, são os médios de vidência. Mas são poucos. Então, eu, por exemplo, não tenho esse dom, mas tem gente que tem esse dom de ver espírito. Então, o que acontece? Quando ele passa para o lado de lá, ele olha, ele tem um corpo. Ele sente dor, ele sente fome, ele sente sede. Sente saudade? Sente a mesma coisa. Por isso que às vezes a pessoa, quando morre um ente querido, fala, e agora? O que será de mim? Né? E o outro lá de lá? Porque você aqui ainda tem os familiares, né? Para te consolar, tem o padre, tem o pastor, tem o centro espírita, tem o psicólogo, e ele lá de lá. Né? Ele também sente saudade. Mas então, como eu estava dizendo, muitas pessoas não sabem que desencarnaram. Muitas pessoas não sabem. Porque ele tem um corpo igual. Então, quando ele ouve alguém chamar, ele vem para dentro de casa. Chega lá dentro de casa, as pessoas estão lá, ele fala, ele pergunta, ninguém responde. Então, muitas vezes ele é trazido nas reuniões mediúnicas, e ali é revelado para ele, olha, teu tempo já passou. Você notou que as pessoas não estão te ouvindo? Não estão respondendo para você na sua casa? Pois é, não estão me respondendo. Sabe por quê? Porque não estão te vendo. Mas não é possível, eu estou vivo. Você está mais vivo do que eu. Só que você está com o corpo espiritual. Aquele corpo material seu foi embora. Você não lembra que alguma coisa aconteceu com você de estranho? Você não ficou doente? Você não sofreu um acidente de carro? Você, por acaso, não foi para o hospital para fazer uma cirurgia e, de repente, não voltou mais? Aí ele começa a refletir. Então, você passou para a dimensão invisível. A morte não existe. A morte é só do corpo. Você continua vivo, mas aqui as suas atividades cessaram. Você não tem mais ingerência nenhuma aqui. Agora a sua vida é desse lado. Continua amando seus familiares, mas por enquanto você não pode ajudá-los. Você precisa de ajuda. Aqui ao lado tem benfeitores que vão te conduzir você para um local onde você vai se recuperar, você vai se tratar. Lá vão cuidar de você, energias, tudo aquilo que você precisa para você se recuperar de saúde. E quando você estiver saudável, equilibrado, aí vai chegar de pessoas, aí familiares seus que você perdeu de vista, mas que estão do lado de lá, vão te visitar aonde você está. E aí vão contar para você tudo o que aconteceu para você nos últimos tempos. Aí você vai lembrar de tudo. E aí eles vão te ajudar a você se adaptar do lado de lá. Aonde você está, você vai se adaptar, você vai aprender coisas novas, você vai frequentar a escola. Quando você estiver bem, você vai começar a trabalhar, ajudar os outros. Quem já leu o livro aí, Nosso Lar? Deve lembrar aí da história de André Luiz. Né? Era um médico aqui na Terra, cético, gostava de bebida, gostava de comer bastante, dizia que era mulherengo. Né? E ele, de repente, teve uma problemática na área digestiva, provavelmente um câncer, né? Sofreu 2 cirurgias e acabou desencarnando. E como ele tinha todos esses vícios, todas essas imperfeições, ele foi parar para uma região no mundo espiritual chamado umbral, que é o inferno dos católicos, dos protestantes. Né? Só que não é uma região permanente, ela é uma região temporária, onde o cara passa lá uma temporada até ele cair em si, até ele ter uma certa humildade e pedir ajuda. Então, quando ele pede ajuda, a ajuda ocorre. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Ele ficou 8 anos ali, vendo barba crescer, a roupa ficar rota, né? E vendo as pessoas chamarem ele de suicida. Ele não sabia por quê.
Chegou um ponto que ele se cansou de tanto sofrer e falou: Deus, se o Senhor existir, tem misericórdia de mim e me ajude. Fez uma oração contrita. De repente, quando ele olha na frente dele, uma entidade espiritual e mais 2 padioleiros. Clarencio, o ministro Clarencio. Ele pensou que fosse um anjo, um ser iluminado, uma coisa assim. Ele falou: não, eu sou apenas um seu irmão que está em condição de te ajudar. Eu sempre estive a seu lado, só que você não me via. Agora, quando você fez a sua oração, que a sua humildade chegou, eu estou aqui para te ajudar. Foi então que ele foi levado para a colônia Nosso Lar. Lá ele foi tratado. Né? Tinha até um médico chamado Fernando de Luna, que atendeu ele lá, um médico espírito. Ele falou para ele: olha, pena que você veio para cá por causa do suicídio. Ele falou: não, eu não suicidei. Eu morri depois de 2 cirurgias na área digestiva. Não, filho. Pelo modo seu como você vivia, você fumava, você bebia, você comia desbragadamente, você pegou sífilis por causa das suas imperfeições. Por isso você desencarnou mais cedo. Você morreu mais cedo. E isso ocorre com muita gente. Muita gente vai antes da hora. Muita gente. Por causa dos vícios. Aquela pessoa que bebe, que fuma, ele está o quê? Ele está reduzindo, está gastando os fluidos vitais dele mais cedo. Ele está adquirindo doenças mais cedo. Vem lá as diabetes, vem lá os problemas cardíacos, e às vezes o cara desencarna mais cedo. É considerado suicídio passivo. É um suicídio que o elemento ele vai matando o corpo mais cedo. Então, isso ocorre. Mas Allan Kardec, ele escreveu 23 obras. 23 obras. 5 delas são consideradas obras básicas. Obras fundamentais da doutrina espírita. A primeira delas, o Livro dos Espíritos. Esse livro, ele tem 1018 questões, que fala sobre todos os temas da nossa vida aqui na Terra e no mundo espiritual. Fala da reencarnação, fala da encarnação, fala de anjos, fala de demônios, fala da matéria, fala do espírito, fala das leis morais. É um livro fantástico. E como a gente sempre fala aqui, gente, a maior notícia que o Espiritismo nos traz é dizer para nós que nós somos seres imortais. Nós não vamos morrer nunca. Essa é a maior notícia. A gente saber que nós vamos sempre estar na vida. Quando o nosso corpo morre, é como se fosse uma roupa fosse tirada. Só isso. Você sai da dimensão visível e entra na dimensão invisível. Então, esse livro, o Livro dos Espíritos, é o nosso livro. Porque nós somos espíritos. Então, todo aquele elemento que se interessa por essas coisas, sobre reencarnação, encarnação, lei de causa e efeito, lei de progresso, anjo da guarda, demônios, céu, inferno, matéria, espírito, penas, depois, né? Provas, expiações, esse livro. Quanto mais a gente sabe, mais a gente fica tranquilo. Porque sabe que tudo que vai nos acontecer depois depende do que nós estamos fazendo agora. Então esse livro é um livro fantástico. Mas ele escreveu uma outra obra, que é a 4ª obra dele, O Céu e o Inferno. Nesse livro, ele fala da justiça divina. Aqui tem o Código Penal da Justiça Divina, como é que funciona. Aqui fala da vida futura. Aqui fala também sobre anjos, sobre demônios, sobre céu, sobre o inferno, né? Sobre o inferno na visão dos pagãos, na visão dos católicos, na visão dos espíritas. E ele traz aqui uma
uma página chamada O Passamento. O que quer dizer passamento? A passagem. É o retorno para a vida espiritual. E depois que ele escreve esse artigo, em que ele fala como é que ocorre naquele momento que o cara morre, o que acontece logo depois, se todo mundo, para todo mundo é igual, fala que não é. Nós vamos ler alguma coisinha aqui. E depois ele traz depoimento de 67 espíritos. 67 espíritos. De todos os tipos. Só para ter uma ideia, eu anotei aqui quantas são. Porque Kardec, ele entrevistou milhares de espíritos. Milhares. Então, olha só para ter uma ideia. Ele trouxe aqui depoimento de 18 espíritos felizes, pessoas que foram muito boas aqui na Terra, caridosos, pessoas maravilhosas. E eles dão um depoimento de como eles estavam do lado de lá. Ele trouxe 6 depoimentos de espíritos de condições medianas, aqueles que não foram nem muito bom, nem muito mal. Ele trouxe 10 depoimentos de espíritos sofredores. Ele trouxe 9 depoimentos de espíritos suicidas. Como é que aconteceu com eles no momento da morte? Já pensaram, gente, naquele momento em que você mete a corda no pescoço, sobe no banquinho, chuta o banquinho e depois, de repente, ele vai apertando. Aqui eles contam aquele que tomou veneno, aquele que cortou a garganta com a navalha. Aqui tem vários depoimentos de suicida que deu tiro no ouvido. Então tem 9 depoimentos de suicida. Tem 5 depoimentos de criminosos, espíritos que foram criminosos, foram bandidos e se arrependeram. Tem 5 depoimentos de espíritos endurecidos, aqueles espíritos que são maus e que nunca se arrependeram. Então mostra como eles estão do lado de lá. E trazem também 14 depoimentos de expiações terrestres. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas que já nasceram doentes, na cama, na cadeira de roda, paraplégico, cego, surdo, mudo. Então, eles dão depoimento. O que aconteceu com eles quando eles chegaram na Judá. Então, é um livro que merece ser lido. Mas então, gente, vamos ler alguma coisa para a gente ir fixando as ideias. O que vem ser a alma? Alguém tem ideia? O livro do Espírito diz aqui, a alma é um espírito encarnado. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nós somos espíritos desencarnados. Nós estamos na erraticidade. O que é um espírito errante? O espírito errante deve ser aquele que só vive fazendo erro. Não. O espírito errante é aquele que está no mundo espiritual, lá, em lugar incerto, vamos dizer o seguinte, aguardando uma nova encarnação. Então, todos aqueles que estão no mundo espiritual e que vão precisar encarnar, são espíritos errantes. Então, são 3 condições. Espírito encarnados, que é o caso nosso, e espíritos errantes, que estão do lado de lá aguardando uma encarnação, e espíritos puros, que não vão precisar encarnar mais. Esses já vivem nos mundos felizes e não vão precisar mais encarnar. Mas espíritos da terceira ordem, que no caso somos nós, espíritos imperfeitos, nós vamos precisar encarnar. E reencarnar. Até e purificar. Nós vamos precisar. E tem os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons. Então, como é que a gente sabe se a gente é espírito imperfeito, se a gente é espíritos bons da segunda ordem? Isso que é muito fácil de saber. Você sente, em um dado momento da sua vida, raiva. Você sente ciúme. Você sente inveja. Você sente mágoa. Então, se você sente qualquer dessas imperfeições, você é um espírito imperfeito. Então, quando o elemento atinge o patamar da segunda ordem, que é espírito bom, ele não tem mais isso. Ele não sente ciúme, ele não sente inveja, ele não sente raiva, ele não tem ressentimento, ele não guarda nada disso. Então, se nós tivermos qualquer dessas imperfeições, nós somos imperfeitos. Então, eu acredito que todos nós aqui
Pode ser que alguém aí seja espírito que não tem nada disso, mas eu acredito que é difícil achar uma pessoa que não tenha nada disso. De repente não fica com raiva, não fica magoado quando alguém não paga ele, quando alguém pisa no pé dele, né? Ou quando de repente ele cisma que a namorada, que a esposa está andando, fica com ciúme, né? Então, é difícil achar uma pessoa que não tem nada disso, é muito difícil. Eu, pelo menos, ainda não conheci ninguém, mas pode ser que tenha. Aqui na Terra alguém é assim. Diz o seguinte, a espiritualidade, que o nosso anjo da guarda é da segunda ordem. Então, o anjo da guarda nosso é um espírito que ele não tem essas imperfeições. Ele não tem mágoa, ele não tem ressentimento, ele não tem inveja, ele não fica com raiva, nada disso. Então, por isso ele é um espírito bom, é da segunda ordem. Mas os espíritos da segunda ordem ainda têm que reencarnar. Ainda tem que encarnar. Às vezes em missão, para ajudar os outros, às vezes encarna. Agora o espírito puro, não, aquele que atingiu aquele patamar que ele não precisa mais encarnar. Atingiu todos os graus de perfeição, aonde ele não precisa encarnar mais. Então, ou você está encarnado, ou você está no estado errante, ou você é espírito puro. Então, dá para saber. Então, o espírito errante é aquele que está esperando a próxima encarnação. Então, como eu disse, a alma é o espírito encarnado. Então, quando nós estamos de lá, nós somos espíritos. Quando nós chegamos aqui, nós assumimos um corpo, nós somos um ser trino. Espírito, perispírito, que é o corpo espiritual, o corpo fluídico, o corpo etéreo, a mesma coisa, e o corpo material. Somos três, vamos dizer. Quando nós voltamos para lá de lá, somos dois. Porque o nosso corpo espiritual nunca separa do espírito. O que é o espírito? É o ser inteligente do universo. Esse é o espírito. Como é que é a forma do espírito? Ele é uma luz, ele é uma flama, ele é uma centelha. E dependendo da gradação dele, a perfeição dele, ele vai do escuro até a luz do rubi. Quanto mais aperfeiçoado o espírito, quanto mais espiritualizado ele é, mais puro, mais ele brilha. Por isso que a gente fala, hein, espírito de luz. São os espíritos que estão, quanto mais iluminados. Tem até uma historinha que a gente sempre conta no centro espírita, para poder descontrair um pouco. Né? Conta-se que num centro espírita, como esse aqui, pessoas frequentavam o centro. Tinha uma pessoa que frequentava o centro espírita e ficava lá atrás. Usava um bonezinho. E tinha lá no centro espírita também um palestrante, igual a mim, igual qualquer outro tem aqui, que toda semana fazia uma palestra, e empolgava, falava do Evangelho, de Jesus, de reencarnação, de lei de causa e efeito, de reforma íntima, passava todo o ensinamento. Né? E aquele sujeitinho lá atrás, sentado, humilde lá atrás. Quando foi um determinado tempo, aquele sujeito sumiu. Aquele elemento sentado lá atrás desapareceu. E o centro espírita tem muita rotatividade. Você vê pessoas aqui, você não vê mais, desaparece. Ou que ele veio só para resolver um problema dele. Ou resolveu, não voltou mais. Ou ele muda de religião, vai lá para a igreja católica, vai para a igreja evangélica, vai para um bando, onde ele quiser. Some. Como aquele elemento do bonezinho desapareceu, o palestrante via, aquele cara sumiu. Né? Será que ele mudou de religião? Será que ele morreu? Né? Bom, passou o tempo. Passou um tempo, aquele elemento que fazia as palestras desencarnou, foi para o mundo espiritual. E aí um dia ele está lá andando pelo mundo espiritual e encontra o cara do bonezinho, todo iluminado. E ele, que era palestrante, que passava ensinamento, com a luzinha fraca. Aí ele falou assim, rapaz, engraçado, né? Eu fazia as palestras lá no centro, passava ensinamento, com essa luzinha fraca. E você com essa luz, toda iluminada, o que aconteceu? O que você fez para merecer essa luz? Não, eu não fiz nada não, mas tudo aquilo que o senhor ensinava eu fazia. O senhor mandava perdoar, eu perdoava, o senhor mandava eu ter paciência, eu tinha, o senhor mandava eu compreender as pessoas, eu compreendia, eu fazia caridade, eu fazia, só isso. Então veja, falar é fácil, né? Fazer é difícil. Mas então, voltando ao assunto, nós estamos aqui com o corpo material,
com o corpo espiritual e o espírito. Então somos uma alma, somos um espírito encarnado. Então vamos lá. Vamos ler alguma coisinha aqui. Então, a alma que já diz espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Um espírito. Já falamos, né? Vamos ler mais alguma coisa. Em que se transforma a alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, uma alma é um espírito encarnado. Desencarnou, volta a ser espírito. Em que sentido se deve entender a vida eterna? O que é a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, como nós falamos aqui, nós não vamos morrer nunca, nós somos seres eternos, somos imortais. O que é felicidade eterna? É a mesma coisa de vida eterna? Felicidade eterna é a felicidade dos espíritos puros, que não tem nenhum sofrimento, não tem dores, não tem mágoa, só fazem o bem. Então, essa é a felicidade eterna. Como se opera a separação da alma do corpo? Como é que se opera? Como é que acontece a separação? Resposta: os liames que a retinham, sendo rompido, ela se desprende. Como que ela diz isso? O que é que nos prende aqui? O nosso corpo material, ele é ligado ao corpo espiritual molécula a molécula. Então, quando o corpo nosso vai deixando de funcionar, os órgãos vão ficando comprometidos, o espírito sente que ele não tem condição de ficar mais ali. Então, o que acontece? Vai se desprendendo. O corpo espiritual vai lentamente se desprendendo. É igual para todo mundo? Não. Demora para uns, para outros não? Sim. Quanto mais a pessoa é apegada à nossa vida material, à sua casa, aos seus familiares, à sua fazenda, ao seu banco, ao seu comércio, ou seja, a vida material, mais demora o desprendimento. Às vezes o corpo está paradinho, o corpo está com o coração parado, a circulação parada, mas ainda o corpo espiritual está ligado ao corpo. Parece que ele não quer ir. E está ligado ao corpo. Então demora o desprendimento do corpo espiritual do corpo material. Agora, quando o elemento ele é desapegado, ele é uma pessoa que ele não corria atrás de dinheiro, ajudava os outros, fazia caridade, ele sabe que ele não vai levar nada daqui, nada nós levamos daqui, nem o corpo nós levamos daqui. Tudo que nós juntamos vai ficar aqui para outros se dividirem. Então, o elemento desapegado. Então, chega na hora da morte, o desprendimento dele é rápido. É mais rápido. Nesse livro, Céu e Inferno, tem um depoimento de um espírito chamado Samson, o espírito feliz. E também de um médico, o Dr. Demeure. Esses espíritos, para você ter uma ideia, o Samson, quando ele estava para desencarnar, que sofreu muito, um ano todinho antes de morrer. Sofreu muitas dores, muito sofrimento. Antes, ele frequentava a Sociedade Espírita de Paris, era médium, trabalhava com Kardec. Ele deixou uma carta pedindo que quando ele morresse, tão logo depois que ele morresse, que ele fosse evocado, que ele fosse chamado. Se Deus permitisse, ele queria dar uma comunicação. Ele morreu.
8 horas depois ele já estava bem. Ele dá uma comunicação contando que ele já estava harmonizado, sem dores, sem nada. Tem uma outra comunicação aqui de um espírito. Deixa eu ver o nome dele aqui, se eu não tenho o nome dele aqui. É François de alguma coisa o nome dele. François Riquier. É um espírito sofredor. Esse sujeito ele era solteiro, não casou, e viveu a vida dele inteira para juntar patrimônio. No final da vida dele, ele aluga uma das casas dele para uma senhora. E essa senhora tinha uma filha. Esse espírito desencarna e morre, vai para o mundo espiritual. De repente, essa moça começou a sonhar com esse espírito. Começou a sonhar com ele, começou a sonhar reclamando. E ela tinha mediunidade. E então ela vai numa reunião mediúnica e esse espírito, François Riquier, se comunica através dela. E ele então começa, as pessoas que receberam perguntam, o que nós podemos fazer por você? Eu estou aqui reclamando, porque os meus parentes que estão tomando conta da minha propriedade, estão vendendo tudo, coisa que eu ajuntei com tanto esforço, agora eles estão vendendo tudo. Ele não percebeu que ele tinha morrido e que os parentes tinham feito o inventário e estavam vendendo as coisas bem dele. Eu quero meus bens de volta. Aí foi dito para ele, falando, você morreu, você não tem mais nada que fazer aqui. Morri nada, eu estou vivo, porque ele tinha um corpo, né? Eu estou vivo. Foram conversando com ele, depois perguntaram para ele, você está sofrendo? Sim, eu estou sofrendo. Aí começou a pedir ajuda, orem por mim, para que eu me desapegue das coisas materiais, dos meus bens, para que eu tenha paz. Porque muitos, acontece isso, e fazia 5 anos que ele tinha desencarnado, e ele estava ligado ainda nas coisas materiais. Então, gente, 59, vamos lá. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? De repente ele se reconhece. Eu estou no mundo dos espíritos. Eu estou do lado de cá. Vamos ver aqui. Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Então vai depender do que você fez aqui. Veja só. Quando nós nascemos, chegamos aqui, alguém veio nos receber. A mãe principalmente, assim não tinha gente de faltar. De repente o pai, os irmãozinhos, a avó, os tios, né, vieram nos receber. Que belezinha, parece com o pai, parece com a mãe, que Deus abençoe, que cresça com graça, com beleza, que seja uma pessoa boa, que ele venha para somar. Né? Quando nós chegamos aqui, alguém nos dá a recepção. Quando nós voltamos para lá de lá, se nós tivermos uma vida aqui equilibrada, nós vamos também ser recebidos por pessoas que foram antes de nós. O nosso anjo da guarda vai estar lá para nos receber. Nós não vamos chegar lá e, de repente, não, vai ter uma comissão para nos receber. Agora, suponhamos que nós chegamos aqui e aprontamos, só cometemos maldade, traficamos, roubamos, arrebentamos com a vida dos outros, só fizemos maldade. Quando nós chegamos lá, nós vamos ser recebidos pelos trevosos, por aqueles que nós prejudicamos. É aí que nós vamos para aquelas zonas de sofrimento. Que é aquilo que nós plantamos. Aquilo que o Cristo fala, né? A cada um será dado de acordo com as suas obras. Por isso que o Espiritismo procura nos passar esses ensinamentos para a gente aproveitar a nossa passagem aqui pela Terra, gente. Para fazer só o bem. Porque quando você faz o bem, você se ilumina. Você atrai a companhia dos bons espíritos. Quando você atrai a companhia dos bons espíritos, os maus não têm acesso. Quando você acende luz, acabou as trevas. Quantas vezes chega uma pessoa no centro espírita, contando para a gente, né? Olha,
Eu não estou dormindo de noite. As coisas não estão dando certo para mim. Eu não sei, eu estou achando que tem espírito me perseguindo. Acho que eu estou com encosto. E aí a gente conversa, orienta e fala, participe das reuniões. Começa a ouvir ensinamento, começa a ler. Você é o Senhor da sua vida. Você é o grande responsável. Você não pode botar em culpa em ninguém. Então aqui você vai aprender um monte de coisa. Que você pode atrair luz para a sua vida ou trevas. Chegando aqui, a pessoa começa a frequentar. Ele começa a frequentar, começa a ouvir sobre reencarnação, começa a ouvir sobre lei de causa e efeito, sobre reforma íntima, sobre mudança de comportamento. Né? Que a pessoa, se a pessoa não mudar nada, muda. Ele começa a ouvir, ele começa a aprender coisas. E se ele começar a botar em prática aquilo, ter mais paciência com o pai, com a mãe, com os companheiros de trabalho, no trânsito, ele começa a mudar o comportamento dele, o que acontece? Ele atrai a companhia dos bons espíritos. As coisas vão mudando. De repente ele sente que ele está dormindo melhor, que ele está se dando melhor com as pessoas, que as pessoas estão notando que ele está diferente. Agora vamos supor que esse cara começa a ficar aqui uma temporada, começa a sentir bem, de repente ele está bem e fala assim, não vou voltar mais não. E aí ele volta vagarosamente a fazer aquilo que ele fazia. Frequentar antros, né? Vícios, a brigar com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos. Né? O que acontece? Atrai companhias espirituais ruins. De repente começa as coisas a desandar. Jesus fala isso. Jesus fala isso. Tem uma passagem que ele fala, né? Quando um espírito é retirado da casa de um homem, ele vai para locais áridos. E não achando nada que lhe agrade, ele volta para a antiga morada. E achando-a varrida e adornada, ele vai, pega mais 7 espíritos piores do que ele, e a situação daquele homem fica pior. O que Jesus quis dizer com isso? Que quando uma pessoa está sendo influenciada por espíritos inferiores, e aquele espírito em algum lugar, numa igreja, num centro espírita, é afastado, aquela pessoa fica bem. Aquele espírito que está retirado vai para longe. Mas ele vai para longe, chega lá e não acha nada que agrade, ele volta. Deixa eu ver como é que está aquele cara onde que eu estava lá influenciando ele, como é que ele está. Chega lá, acha o cara na esbórnia. Opa, tá do jeito que nós gostamos. Pega mais uns companheirinhos dele e passa a obsediar aquele cara. E a vida daquele cara vira um inferno. É o que o Cristo ensina para a gente. Então, gente, a nossa vida do lado de lá depende do que nós fizermos aqui. E é isso que o Espiritismo nos mostra. Quando um espírito fala que está sentindo dor, que está sentindo frio, que está sentindo fome, é reflexo do que ele fazia antes aqui. Se nós pegarmos as obras de André Luiz, no livro Nosso Lar, quando o espírito ele é recuperado, ele vai para aqueles hospitais, ele começa a receber alimentação à base de sucos, de caldos. Porque ele estava tão acostumado a comer. Nós passamos aqui 50, 70, 100 anos comendo. Você vai para o lado de lá e não come mais nada? Então, do lado de lá, eles produzem uma alimentação, não sabemos se é fluídica ou não, mas produz para aquelas pessoas. Com o tempo ele vai tirando. Então, se a gente pega lá no livro Nosso Lar, fala que a cidade Nosso Lar ela é composta por vários ministérios. Então, aqueles ministérios que primeiro atendem aqueles que chegam, têm essa alimentação à base de caldo, de sucos. De acordo com o que ele vai se espiritualizando, quando ele chega no Ministério da União Divina, que é o mais evoluído, a alimentação dele é a base de ar e água, só. E vai chegar a um ponto que ele vai se alimentar só de ar, ele não precisa de alimento nenhum. Só os fluidos do cósmico universal alimentam ele, não precisa de comida. Mas no começo, às vezes, ele é tão acostumado que ele precisa disso. Mas isso é um assunto para outro dia. O horário está passando. Muita coisa mais tem aqui para falar, mas é isso aí, gente. A nossa passagem do lado de lá, se vamos sofrer ou não, depende do que nós estamos fazendo aqui. Isso tem que ficar na nossa mente. O que nós vamos passar do lado de lá, depende do que nós estamos fazendo aqui. Por isso que a gente sempre fala aqui, gente, nós estamos hoje colhendo o que plantamos ontem, mas estamos plantando hoje o que nós vamos colher amanhã.
E isso não é para amedrontar ninguém, não, mas é a realidade. Ninguém está aqui a fim de amedrontar ninguém, não. A notícia boa é que inferno não existe. Céu de ociosidade, também sem fazer nada, eternamente contemplação, também não existe. Tem um amigo que ele fala assim, o céu está vazio, os bons espíritos estão todos no inferno, ajudando os sofredores. Estão nas zonas umbralinas, nas zonas de sofrimento, ajudando aqueles a recuperar. Porque da lei, quem está mais acima, ajuda quem está mais embaixo. Quem sabe mais, ensina quem sabe menos. Então é da vida. Então os bons espíritos vão ajudar os que estão sofrendo. Porque Jesus fala isso, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhum. Uns demoram mais, porque desviam do caminho, mas vão ter que voltar para o caminho. Por isso que tudo aquilo que você faz de errado, você vai ter que consertar. Por isso as reencarnações. Aquela pessoa que você matou, você vai conviver com ela na outra encarnação. Aquela pessoa que você traiu, que você prejudicou, você vai conviver com ela. Vai fazer as pazes com ela. Por isso que na nossa casa ainda temos os filhos que nós não combinamos com eles, eles não nos obedecem, são indisciplinados, não querem estudar, nos maltratam, enquanto outros são amorosos, são bondosos, são disciplinados. Uns amigos do passado, outros inimigos, mas vão virar tudo amigo no decorrer do tempo. Então, gente, a gente começa a falar e as coisas vão saindo, mas o importante é isso. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Bota na cabeça o ensinamento de Jesus. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. Esse é o caminho. Fazendo isso, nós estamos nos envolvendo com o bem e atraindo só luz para a nossa vida. Bom, terminado esse trecho, nós vamos agora fazer um pouco as vibrações para as pessoas que estão aqui e nos lares. Então, gente, vamos fechar os olhos e vamos pedir a Jesus que permita aos bons espíritos que fluam as águas que estão lá nos lares com as pessoas que estão nos assistindo, que coloque nessas águas as energias que as pessoas precisam, os remédios que elas precisam, que os benfeitores espirituais que estão nos lares, que estão aqui, fluam sobre todos nós a luz divina, a luz que fortalece, a luz que encoraja, a luz que ilumina, a luz que ilumina o nosso caminho, o nosso entendimento, a luz que pacifica o nosso coração. Que os nossos anjos de guarda estejam sempre conosco, nos protegendo, nos amparando, mas principalmente nos ajudando através do pensamento, fazendo fluir a nossa mente pensamentos bons, de prosperidade, de progresso, de saúde, de paz. Para que nós possamos caminhar pelos caminhos de Deus todos os dias da nossa vida, combatendo o bom combate e, como disse Jesus, brilhando a nossa luz cada vez mais. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Em nome dele, damos por encerrado a nossa reunião, a nossa transmissão. Que assim seja.